Olá a todos! Então, nos vídeos anteriores, vocês assistiram em relação às medidas de tendência central e medidas de dispersão e variabilidade. Hoje vocês vão entender sobre as medidas separatrizes. Estas informações são muito importantes, principalmente depois naquilo que vocês verão na sequência, a construção de gráficos, né? Então, prestem bastante atenção no que o professor José Carlos vai falar a respeito dessas informações. Olá a todos, olá professor. Hoje nós vamos trabalhar com as medidas separatrizes. Uma pergunta que fica é a seguinte: será que as medidas de tendência central e as medidas de dispersão e variabilidade que vimos anteriormente, existe alguma relação entre elas? Será que existe alguma relação entre a média e a moda e a mediana? Será que existe alguma relação entre a variância e a média? Ou existe relação entre elas? Sim. É sobre este contexto que nós temos então as medidas separatrizes, as medidas de kurtose e as medidas de assimetria. Neste momento nós vamos observar as medidas separatrizes, que são os quartis, decis, percentis. Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: quando eu estou falando medidas separatrizes, eu tenho que ter lembrado do rol, que eu tenho que colocar em ordem as coisas, porque eu vou ter que separar o meu conjunto de dados, por isso as separatrizes. Então, como eu comentei, quartil, 1/4. Então, eu vou dividir meu conjunto de dados em 4 partes iguais, sendo 3 separatrizes. Decil, eu vou separar o meu conjunto de dados em 10 partes iguais por 9 separadores. Percentil, eu vou subdividir o conjunto de dados em 100 partes por 99 separadores. Agora deixo para vocês pensarem. E o quintil seria o que então? E em relação a isso que o professor comentou, eu vou trazer mais uma questão. Você começou a analisar o que aconteceu lá atrás, quando você estava assistindo os vídeos de medidas de tendência central. Você viu média parada, média ponderada, aí você viu mediana. O que a mediana fazia lá atrás em relação ao seu conjunto de dados? Então ela pode entrar aqui também com uma medida, né, de separatriz. Ela está separando aquele seu conjunto, 50% para um lado, 50% para o outro. Então, muito importante em relação a isso, né? Quartil determina 3 separatrizes, a saber, quartil 1, Q1, quartil 2, Q2 e quartil 3, Q3, das quais subdivide um conjunto organizado dos dados em 4 partes. Veja que o primeiro que eu tenho que fazer não é o quartil 1. Eu tenho que fazer o quartil 2. Por quê? Porque é a mediana. Então, se eu tenho a mediana e separo metade e metade, o que eu faço então? Eu separo a primeira metade depois, de novo, e separo a segunda metade pela segunda etapa, de novo, achando o quartil 3. Então, observe que o quartil 2 aqui, ele é o mais importante, que tem um tiozinho em cima, que é o símbolo da mediana, que é o quartil 2. Feito isso, o que nós vamos fazer então? Reparticionar. Mas veja, isso é fácil. E qual que é o quanto? São métodos diferentes, podem gerar resultados distintos, porque tem resultados mais refinados, que utilizam software, que existem alguns programas que eles são mais refinados, mas são muito próximos dos valores. É apenas uma questão de refinamento computacional. Mas como que funciona isso? Bom, existe essa técnica que nós vimos, que é a primeira técnica para esse método, né, da mediana, e tem outro método interpolativo. Aqui não, aqui nós vamos utilizar o método direto, conforme o livro, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo para encontrar qual que é a mediana. Qual que era mesmo? Ordenar os dados, na forma crescente ou decrescente. Bom, aí depende se o seu conjunto ele é par ou se o seu conjunto é ímpar. Para o caso ímpar, eu tenho a posição dele, que é n-1 sobre 2. Então, essa bolinha que está aqui é qual que é a posição que o número está naquele conjunto de dados em ordem. Ele está na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na oitava posição. E quando o número ele é par, aí eu vou ter
essa média entre o número que está em n-2 e o da frente, n-2 mais 1. Então, n sobre 2, né, professor? N sobre 2 mais 1. Obrigado. E aí o que nós vamos obter então? O valor que é o caso ímpar e o valor que é o caso par. Então eu tenho que observar os meus dados para poder utilizar a média. E o que eu faço depois? Se eu separei metade da outra metade, ou seja, 50% dos dados estão à esquerda e os outros 50% estão à direita, então eu tenho aqui no meio, tendência central da mediana, eu vou refazer esse cálculo para ambos os lados. Repartir para a esquerda e repartir para a direita, de novo, aplicando a mediana na primeira parte e aplicando a mediana na segunda parte. Assim eu vou ter a metade dos 50% do primeiro caso, que seria 1/4 e 1/4, e a outra metade, que também vou subdividir em 1/4 e 1/4. Então, assim nós temos 3 separatrizes, Q1, Q2, Q3. Por exemplo, dado o conjunto abaixo, enquanto os quartis Q1, Q2, Q3. Veja que os dados estão desorganizados. O que eu tenho que fazer em todas as separatrizes? Ordem. Todas eu tenho que organizar. Então, vamos colocar primeiro numa ordem crescente ou decrescente. Isso fica a gosto. No entanto, eu tenho que verificar o número de observações que nós temos. -5, -2, -1, 0, 0, 1, 3, 4, 7, 8, 10 observações. Par. Então, vamos utilizar o quê? Uma quantidade par, que é n sobre 2. Então, eu vou ter aqui, está na quinta posição. Então, o número que está na quinta posição. E o próximo dele, que vai ser 5 sobre 2 mais 1, na sexta posição. O número que está na quinta e na sexta posição não é o 5 e o 6. Cuidado com isso. A quinta posição vai ser qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto é o número 0. O próximo, qual que vai ser? O 1. Então, veja que 0 mais 1 sobre 2, meio. Então, o valor 0,5 é o valor que vai subdividir o seu conjunto de dados em a primeira metade, que são aqueles que estão em azul, e a outra metade, que são aqueles que estão em verde. Com isso, eu reaplico a mesma técnica da mediana sobre ambos os lados. Assim, eu tenho o primeiro quartil. O primeiro quartil eu pego o primeiro conjunto à esquerda, vejo que tenho 5 números, lembrando, de novo em ordem, porque eu estou trabalhando com a mediana. Nesse caso, que ele está em ordem, então eu tenho 5 mais 1 sobre 2, para o caso ímpar. Então eu estou na terceira posição. Quem que está na terceira posição, que é o número? Primeira, segunda, terceira, é o valor -1. Então, o valor -1 é aquele que subdivide o seu conjunto de dados em 1/4 de 1/4. Mas temos a outra metade, que é aquela parte em verde. Então, nós temos o terceiro quartil a determinar. Nesse caso, nós temos o 1, 3, 4, 7, 8, com 5 observações também. Da mesma forma, estará na terceira posição. Então, na terceira posição, nós temos o número 4. Então, o número 4 é o terceiro quartil. Com isso, nós temos então os seguintes quartis. Q1, -1. Q2, que é a mediana, onde nós começamos tudo, 0,5. E Q3 é o 4. O interessante desse conjunto de dados é um gráfico chamado box plot. O que é um box plot? É um gráfico representativo dessas quantias que nós temos, onde nós temos aqui o quartil 1, quartil 2 e o quartil 3. Observe que a quantidade quartil 1 e quartil 3 dá o tamanho de uma caixa. Mas observe que dentro desta caixa nós temos a metade das observações. E as outras metades estão fora dessa caixa. Ou seja, eu tenho aqui 1/4 das observações, que estão nessa primeira parte, do valor mínimo até o quartil 1. Eu tenho 50% das observações, ou a metade, né, entre quartil 1 e quartil 3. E acima do quartil 3, nós temos aqui, nesse caso, 1/4 também das observações.
Essa aqui está um pouco mais densa, essa linha é a chamada mediana, que é o quartil 2. E aqui já dá para notar uma forma de como que ela está distribuída, esses teus dados, né? Então, nós temos o valor mínimo, a representação do quartil 1, a representação do quartil 2, a representação do quartil 3 e o valor máximo. Então, nós temos, nesse gráfico, nós temos duas informações importantes. O chamado intervalo interquartílico é o tamanho da caixa, que é a diferença entre quartil 3 e quartil 2, é o quartil 1. Então, entre o quartil 3 e o quartil 1 é o tamanho dessa caixa que nós temos. E ela contempla com 50%. Mas, observe o caso anterior. Observe que aqui está a mediana. Daí você fala assim, mas a mediana parece que está no meio, parece que está um pouco deslocada para uma determinada posição, né? Mas você pensa o seguinte, será que não está acumulando esses dados nessa região, tal que a mediana está descendo? Sim, é o que está acontecendo. Então a mediana poderia estar numa região um pouco mais centralizada, podendo pensar na configuração. Nisso, nós temos então o que chamamos de intervalo semi-interquartílico. A mediana pode estar deslocada devido ao acúmulo de observações, estarem mais à direita ou à esquerda. E a posição do meio da caixa, vamos pensar assim, onde nós esperaríamos estar a mediana, é o intervalo semi-interquartílico, que é a metade desse tamanho dessa caixa. Por exemplo, dado o conjunto abaixo, encontre o gráfico box plot. Simples. Nós já temos o quartil 1, quartil 2, quartil 3. Então, temos o valor de mínimo, que é menos 5. Temos o valor máximo, que é o outro, o valor menor, o valor maior. E vamos calcular o intervalo interquartílico, né? Ou seja, o intervalo interquartílico é Q3 menos Q1. Voltando ali, Q3 é quanto que vale? 4. Q1 menos 1. Então, nós vamos obter qual valor? 5. E a metade desse valor é o semi-interquartílico, que é 5 sobre 2. Nesse sentido, então, nós podemos montar o gráfico, que seria esse caso aqui, que temos para cada um o valor 0,5, o valor 4, o valor menos 1, os quartis. Temos o valor 8 e o valor um pouquinho mais abaixo aqui, que é abaixo de menos 4, que é o valor mínimo. Então, esse aqui é o gráfico box plot desta configuração que nós temos. Então, em relação a essas medidas que vocês estão vendo, ela é muito importante para vocês entenderem a dispersão do conjunto de dados de vocês. Então, vocês pegaram, né, coletaram os dados, né, você está namorando o seu conjunto de dados e agora, depois que você calculou, né, uma medida de tendência central, calculou lá depois a medida de dispersão, agora aqui nas separatrizes, com o cálculo do quartil 1, do quartil 3, né, e da criação desse box plot, você consegue entender a dispersão desse conjunto de dados que você tem. Então você começa a analisar em relação a isso, né, você vai entender como que está o comportamento desses 25%, né, desses dados menores ou os 25% maiores, né, você vai entender ali que entre Q3 e Q1 eu tenho 50% de todas as das minhas informações, né, coletadas dentro dessa caixa, dentro desse meio, né, consigo visualizar onde que está a mediana, se ela está mais centralizada ou mais próximo, né, do Q1 ou do Q3. Em alguns livros vocês vão adotar, né, alguns autores adotam também uma bolinha vazada ou um asterisco no centro dessa caixa indicando o valor da média. Então, se você observar aqui, não aparece média, mas às vezes, né, você vai pegar um material e nesse material ele aparece uma bolinha, daí essa é a representação, né, da média. Então, tem alguns autores que trazem essa informação também ali dentro, né? Mas é uma medida, assim, é um gráfico muito importante no curso. Então, o entendimento disso traz para vocês uma visualização muito boa do conjunto de dados que vocês têm. Então, aqui dá para você retirar muitas informações, né? Dá para você escrever ali, vamos dizer assim, vários parágrafos, né, em relação aos seus dados, olhando um box plot. Então, é muito importante isso que o professor está comentando. Então, se você entender bem o Q1, o Q2, o Q3, o Q2, você já entendeu que, né, é a mediana que você já tinha calculado lá atrás. Mas se você entender bem isso daqui, o que vem agora na sequência, que o professor vai falar daqui a pouco em relação, né, a decil, a percentil, é tudo
uma continuação desse processo ou uma abertura maior desse processo. Mas isso é o principal. E, inclusive, nisso, professor, uma coisa importante também é sobre os outliers, que o professor comentou sobre a média. Então, é possível identificar outliers em gráfico box plot? A resposta é sim. Veja, nós temos aqui os limites superiores e os limites inferiores. O que é o limite superior? É todo aquele acima que será considerado outlier. Então, existe um limite superior que ele tem um passo do intervalo interquartílico, um passo e meio acima. Tudo que estiver um passo e meio desse valor pode ser considerado como sendo outlier. A partir do Q3. E a partir do Q1, do quantio 1, abaixo. Então, tudo aquilo que estiver abaixo a um passo e meio do tamanho da caixa do intervalo interquartílico, então o que nós vamos obter? O chamado outliers inferiores. Se esse valor aqui ele é dobrado, se ele for para 3 vezes o valor, o e-mail, né? Se você dobrar for para 3, ele é chamado de outliers extremos. Então, nesse caso aqui, nós temos 1,5 que já é considerado outlier. Como assim? Veja, olhando os nossos dados, nós temos então aqui os valores interquartílico. Podemos considerar então o limite superior que vai começar a contar os valores daquele conjunto que pode ser classificado como sendo outliers. Vai ser o quartil 3, 4, mais 1,5, olha a formulazinha, vezes o intervalo interquartílico, que calculamos deu 5. Então, a partir do número 11,5, ele já é considerado outliers. Para o outro lado, caso inferior, nós temos o negativo, menos 1,5. Então, será o quartil 1, que é a parte de baixo daquela caixa do gráfico boxplot, que é o primeiro quartil, com um passo e meio para baixo, ou seja, menos 1,5 interquartílio. Nesse caso, vamos observar o valor menos 8,5. Todo valor abaixo de menos 8,5 é considerado outlier. Então, todos aqueles que estiverem acima dessa trava à direita do limite superior ou abaixo dessa trava à esquerda do limite inferior, vocês vão ver pontinhos, vão aparecer pontos, como se fosse, como está o mouse ali, como se fosse um pontinho indicando que aquilo é outliers. Isso. Em relação a essa questão que o professor comentou, então quando você está namorando os seus dados, né, você olha e diz assim, mas será que esse 1 metro aqui, 52, né, ele está diferente aqui do restante, né, da altura das outras pessoas, será que ele é um outlier ou não, né? Então você vem aqui, faz esse cálculo e você vai conhecer isso, né? Aí a partir daqui você volta lá para os seus dados e diz, bom, esse agora são valores, né, outliers, tanto superiores ou inferiores. Agora, na representação gráfica, então, vamos supor para esta representação que o professor colocou, o valor do limite superior ali é 11,5. Então, naquele conjunto inicial que o professor tinha apresentado, vamos supor que depois dos cálculos, né, lá dentro você tivesse dois valores com o número 12, né, dois valores iguais a 12. Então, você iria aparecer para você um asterisco ali, que representa aqueles dois valores iguais a 12. Não significa que eu tenho dois valores iguais a 12, eu vou ter dois asteriscos. Não, é um asterisco que vai representar. Agora, vamos voltar. Vamos supor que lá nesse conjunto que o professor apresentou anteriormente, eu tivesse o valor 12 e o valor 13. Então, você teria, depois ali do 11,5, dois asteriscos. Um para o 12 e um para o 13. Se eu tivesse dois valores iguais a 12 e um valor igual a 13, você teria, novamente, igual ao anterior, 2 asterisco. Então, o asterisco que vai aparecer depois ou inferior ali ao resultado menos 8,5, ele representa não a quantidade de números que você tem lá, e sim os outliers que estão lá, porque às vezes eles podem ser repetidos. Então essa informação é muito importante, porque às vezes você observa, eu só tenho dois valores ali que são outliers, apareceram dois asteriscos, eu tenho dois valores. Não, às vezes aquele asterisco que está lá, ele está representando aqui 4 valores, 3 valores. Né? Então tem que tomar cuidado só em relação a isso e em relação a essa observação.
de toda essa parte, é muito importante isso daqui. Então, preste atenção, lá no seu curso, né, você vai utilizar em algum momento esta informação. Então, preste bastante atenção como que foi construído isso daqui, né? Pegue um conjunto de dados, repita essa operação que foi feita, esse processo que o professor calculou, determinou, né? Depois você vai ver que no software R é muito simples esse cálculo, mas às vezes é interessante fazer pelo menos um procedimento na mão, entender bem como que ele foi construído, e aí você está pronto para entender a dispersão, né, e a variabilidade dos seus dados. E uma coisa importante também a lembrar é que nós utilizamos até agora só a mediana. Só a mediana foi capaz de verificar como que seus dados estão sendo dispersos, distribuídos. Lembrando que, para a variabilidade, as medidas de desvio, amplitude, variância, desvio padrão é que são importantes. Aqui é bem visual o comportamento distributivo de seus dados. Tá ok, pessoal? Então, vamos para o decil. O que é decil? A ideia é a mesma, é separar um conjunto organizado de dados, no caso 10 valores, por 9 separadores. Veja, determina 9 separatrizes, a saber eu vou chamar aqui de o decil, késimo decil. Então o K, eu tenho quais separadores? Separador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então eu tenho K10, então eu tenho o késimo, né? Então, K décimo, né? Então, K sobre 10. Então, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos do número total de observações N. Então, ele vai indicar qual é a posição. Não é um número, vai indicar onde que está localizado aquele valor nos dados organizados. Bem parecido com o caso anterior. É fácil. E o método de diferentes técnicas pode resultados distintos, mas uma questão de refinamento da técnica, né? Isso. Em relação aqui, eu vou trazer também uma outra questão, né? Quando você determina aquele Q1, né, então ele está representando os 25%. Então você pode entender ele assim, o Q1, ele é o ponto que divide os 25% menores, né, dos dados que eu tenho. O Q3 é um valor que vai separar os 25% maiores valores que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, nesse caso, como o professor colocou ali, DK, o D1, quando você determinar, ele vai separar, vai ser um valor que vai separar os 10% menores dados. O D2, ele vai separar, é um número que vai separar os 20% menores dos dados. E assim por diante. Então, quando chegar no D5 ali, você vai lembrar, mas vai separar é um número que vai separar os 50% menores dos dados, mas eu já vi isso anteriormente. Ele foi chamado de Q2 e anteriormente ainda ele foi chamado de mediana. Então, no caso do D5 aqui, você vai chamar ele de mediana, porque é o valor que é o ponto que separa os 50% menores dos outros 50% maiores. E isso que o professor está comentando tem um nome, chama-se separatrizes. Por exemplo, calcule o decil 4 para o conjunto abaixo. Então, temos ali os valores que não estão em ordem. Lembrando, temos que colocar em roll, ou seja, em ordem primeiro. Né? Lembrando isso. E eu tenho quantos valores aqui? Bom, nesse caso aqui nós temos 10 valores. Então, o N vale 10. Eu quero 4 décimos dele. Então, se eu fizer esse cálculo, ele está na quarta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta. Lembrando, aqui é L de comprimento. Quanto que você vai ter que entrar, né, no teu conjunto até aquela enésima ou elésima posição. No caso é quarta, não é o número 4. A quarta posição é a primeira, segunda, terceira, quarta, que é o 0. Então, o decil 4 é 0. Mas existe uma versão para este caso chamado percentil, que ao invés de você subdividir teu conjunto em 10, você quer dividir em 100 partes. Então, nós temos aqui 99 separadores. Então, esses separadores, eles vão determinar quanto de proporção que você está subdividindo o teu conjunto de dados. Nesse caso, nós temos aqui que o K pertence aos naturais, então K está entre 1 até 99, dos quais eu divido o conjunto organizado, sempre organizado, em 100 partes.
Então, lembra que fizemos anteriormente com 10? Pois é, agora aqui é com 100. Então, é K sobre 100. De novo, o késimo elemento, ele vai dizer qual é a posição que você está encontrando o seu valor. Tá? Por exemplo, percentil 50, né? Então, eu tenho o percentil 50 desse conjunto de dados que nós temos aqui, colocando em ordem K sobre 100, lembrando, né? Que nós temos aqui o K agora é 50 sobre 100 e um conjunto de 10. Está na quinta posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta posição. Veja que o elemento que está na quinta posição é o percentil 50, que é o valor zero. O valor, que é o número zero, ele é o da quinta posição. Então temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E ele coincide com a mediana. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre esses elementos, quartil, decil, percentil, e tem um aqui chamado quintil, que você pode relacionar com esses anteriores. Então, por exemplo, você tem o quintil, que ele determina, né, ele desenvolve 4 separadores para você ter 5 conjuntos separados, né? Então, determina 4 separatrizes. Com isso, nós temos que o quintil 1/5 equivale ao decil 2, que equivale ao percentil 20. O quintil 2/5 equivale a decil 4, que é o percentil 40. O outro quintil, que está em 3/5, ele equivale ao decil 6, ao percentil 60. E o último quintil, que é o último separatriz, equivale ao decil 8 ou ao percentil 80. Então, você pode relacionar, inclusive, entre eles. Então, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Hoje vocês viram a questão das separatrizes, então prestem bastante atenção na questão do box plot, né? As medidas, vamos dizer assim, principais é o Q1, Q2 e o Q3, então observe bem esse processo, né? E bom curso para vocês e até os próximos vídeos.